Seja bem-vindo ao canal Oração a Deus. Que este momento vá além de um simples vídeo. Que ele seja um encontro real com o divino. Não é coincidência que você esteja aqui. Há movimentos espirituais acontecendo agora, enquanto sua alma procura respostas que o mundo não soube dar. Nesta oração, vamos clamar por algo muito mais profundo que proteção física. Vamos pedir discernimento, sabedoria, cura e libertação completa. E não faremos isso sozinhos. Estão sendo liberados agora 4 arcanjos de luz, vindos do trono do Altíssimo: Miguel, o guerreiro da libertação; Rafael, o médico da alma e do corpo; Gabriel, o mensageiro da revelação; e Uriel, o portador da luz da sabedoria. Eles não entram apenas em sua casa. Eles entram na história da sua vida, para reescrevê-la com os decretos do céu. Prepare-se, silencie o ambiente, abra o coração e diga com fé: eu recebo os 4 arcanjos de Deus na minha vida. Miguel, tu que foste comissionado para guerrear em nome do Altíssimo, desce agora com tua espada flamejante e faz do invisível o teu campo de batalha. Que nenhuma força maligna tenha espaço onde tua presença se instala. Mas hoje, mais do que selar portas, queremos selar decisões. Quantas pessoas vivem aprisionadas não por demônios externos, mas por escolhas erradas, feitas na pressa, no medo, na carência? Toca agora, Miguel, nas decisões que estão prestes a ser tomadas. Corta os laços que amarram esta alma a pessoas, hábitos e caminhos que não foram designados por Deus. Levanta-te como escudo contra as influências sutis que desviam destinos. Tua espada não é apenas para cortar inimigos, é para abrir caminhos santos. Vai adiante, limpando a estrada da alma, retirando espinhos emocionais, memórias tóxicas e alianças que roubam a paz. Onde há confusão, planta discernimento. Onde há pressa, traz sabedoria. Onde há insegurança, levanta a autoridade do céu. Rafael, tu que foste enviado ao longo dos séculos para curar não apenas corpos, mas também futuros, entra agora como bálsamo de vida nas raízes invisíveis desta alma. Vai além da dor física, visita o que está por trás das doenças, os traumas antigos, os silêncios carregados, os pesos guardados por tempo demais. Toca em quem já se acostumou a viver no modo sobrevivência. Entra nos lugares da alma onde ninguém nunca teve acesso, nos segredos que viraram feridas, nos medos que se disfarçaram de força. Cura o adulto que carrega feridas da infância. Cura a criança que ainda chora por dentro. Rafael, tu não operas com ruído, mas com presença. Que o teu toque agora seja como luz que percorre cada célula, cada lembrança, cada suspiro cansado. Que os corpos se alinhem com o propósito divino. Que a saúde deixe de ser uma busca constante e passe a ser uma realidade contínua. Que viver não doa. Que respirar não canse. Que o descanso volte a fazer sentido. Gabriel, tu que anunciaste o impossível àquela que era improvável, fala agora aos corações que já perderam a esperança. Revela que ainda há promessas, que mesmo quando parece tarde, o céu ainda está no controle. Sopra sobre esta mente cansada os pensamentos de Deus. Mostra que há propósito mesmo na pausa. Que há movimento, mesmo quando tudo parece parado. Fala com voz suave, mas firme, eliminando toda dúvida. Que nenhuma confusão espiritual permaneça. Que os ruídos internos se calem diante da tua revelação. Se há alguém esperando por uma resposta, que ela venha agora, não como um trovão, mas como uma certeza pacífica. Gabriel, revela os planos do céu. Mostra que há mais além da dor, mais além da espera, mais além do medo. Que essa casa, essa vida, essa mente, sejam novamente terreno fértil para o plantio dos sonhos divinos. Uriel, luz que revela os caminhos do Altíssimo, tu que carregas a tocha da sabedoria celestial,
Acende agora a tua chama sobre esta casa. Não viemos apenas pedir socorro, viemos pedir direção. Que tua presença ilumine os pensamentos antes mesmo que eles se tornem decisões. Uriel, visita os momentos de indecisão, de conflito, de dúvida profunda. Toca onde o coração quer uma coisa e a mente quer outra. Onde a fé diz sim, mas o medo diz não. Que tua luz entre como resposta. Mostra os perigos antes que se tornem quedas. Mostra os desvios antes que causem atrasos. Que cada passo seja consciente, cada ação esteja em aliança com o céu. Uriel, traz sabedoria prática, sabedoria emocional, sabedoria espiritual. Ensina a ver o mundo com os olhos de Deus, a interpretar sinais, a discernir o tempo, a reconhecer portas abertas por Ele e também a fechar, com firmeza, aquelas que não vêm da luz. Se esta oração já começou a falar com você, escreva nos comentários com fé e simplicidade. Recebo os 4 arcanjos de Deus em minha vida. Sua declaração é espiritual e pode ser o gatilho de um novo ciclo sobre sua casa. Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, tu que não conheces derrota, permanece agora diante desta vida como escudo e como sentinela. Tu que derrotaste o dragão, que enfrentaste as forças que se levantaram contra o plano divino, posiciona-te agora ao lado de cada pessoa que sente que está em guerra, mas já não tem forças para lutar. Tu que conheces o campo invisível da batalha espiritual, entra nas trincheiras da alma cansada. Levanta a autoestima daquele que foi ferido por palavras, que se encolheu diante de rejeições, que já não acredita mais que merece ser amado. Lembra esta alma, Miguel, que o céu não chama perfeitos, chama dispostos, que não busca os que se acham fortes, mas os que sabem onde buscar força. Tua espada, hoje, não apenas corta o mal, ela revela o valor oculto, a dignidade esquecida, a identidade que foi apagada pelo tempo e pelas dores. Que essa pessoa se veja como Deus a vê, digna, preciosa, guerreira, capaz. Miguel, sela a mente com coragem, o coração com fé e os pés com firmeza. Que ninguém mais ande como quem foge, mas como quem avança. Rafael, curador celestial, tu que foste enviado para acompanhar jornadas longas e restaurar no caminho o que parecia irrecuperável, caminha agora dentro desta casa como quem visita um santuário. Tua presença não apenas alivia, ela restaura o que foi desfeito, toca nos relacionamentos fragilizados, restaura o diálogo entre pais e filhos, entre irmãos que se distanciaram, entre casais que se calaram, restaura o toque que sumiu, restaura o carinho perdido na rotina. Rafael traz leveza às relações, ensina esta casa a se olhar nos olhos de novo, a abraçar com mais intenção, a dizer o que sente sem medo, cura o que foi quebrado por orgulho, cura as palavras que ficaram entaladas. Que ninguém aqui mais durma com mágoas escondidas, que a noite traga reconciliação, que o lar se torne ponto de encontro, não campo de guerra, que cada refeição seja um momento de comunhão, que os silêncios pesados sejam trocados por conversas que edificam, que o perdão seja uma escolha diária, e que o amor não seja sentimento volátil, mas uma decisão sólida de permanecer. Gabriel, voz do trono, sopra agora novas ideias sobre esta mente. Há quem esteja cansado não de viver, mas de não ver sentido no que faz. Sopra projetos, inspiração, visão de futuro. Libera a criatividade que estava adormecida. Ativa talentos enterrados. Restaura dons esquecidos. Há nesta casa pessoas com tanto potencial, mas que foram desacreditadas tantas vezes que preferiram se calar. Gabriel, tu que anunciaste a chegada do Salvador, anuncia agora o nascimento de um novo tempo. Tempo em que os sonhos voltam a pulsar, em que os pés voltam a se movimentar com propósito. Que os moradores desta casa não vivam só de contas pagas, mas de propósitos cumpridos. Que não respirem apenas por rotina, mas por vocação. Que o trabalho seja missão. Que os estudos tenham direção.
Que os talentos não sejam mais engavetados. Que ideias boas encontrem estrutura. Que a criatividade venha com unção. E que este lar seja incubadora de visões, laboratório de projetos santos, ponto de partida para propósitos eternos. Uriel, tocha de luz divina, entra nos ambientes desta casa que foram dominados pela confusão. A confusão que vem da comparação constante, a dúvida que nasce da voz do medo, a paralisia que se disfarça de prudência. Que tua presença ilumine onde a sombra do IC tem impedido decisões. Que tua sabedoria silencie o excesso de conselhos vazios. Que tua luz faça cessar os gritos interiores que insistem em dizer que não é o momento, que não é possível, que não é para você. Uriel, mostra que sabedoria não é ausência de medo, é fé com consciência. Mostra que prudência não é paralisia, é caminhar com equilíbrio. Mostra que sabedoria espiritual é saber esperar o tempo de Deus sem perder a paz no processo. Ensina esta casa a andar sem atropelos, a decidir sem impulsividade, a planejar sem ansiedade. Que as grandes escolhas partam da calma, da oração, da escuta. Que os pequenos detalhes também sejam revestidos de atenção espiritual, porque quando tu iluminas, até o simples ganha sentido eterno. Se você sente que está recebendo direção, cura e propósito através dessa oração, escreva nos comentários: minha vida está sendo alinhada pela luz dos arcanjos de Deus. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração profética sobre a sua jornada. Miguel, guardião dos céus, tu que és guerreiro de autoridade inabalável, entra agora nos bastidores desta vida, onde se escondem as batalhas que ninguém vê. Quantos vivem travando guerras em silêncio, com sorrisos no rosto, mas tempestades na mente, com palavras calmas, mas gritos internos. Miguel, posiciona tua espada entre os pensamentos dessa pessoa e os ataques invisíveis que a assediam. Corta os laços com a autossabotagem, com a constante sensação de inadequação, com o peso da culpa herdada. Que o passado deixe de ser prisão, que as histórias antigas deixem de ditar o valor presente, que as vozes que repetem: você não consegue, você sempre falha, você não é capaz, sejam caladas pela verdade que tua luz revela. Tu que foste escolhido para defender o céu, defende agora esta mente das influências que não vêm de Deus. Que esta alma seja fortalecida com coragem espiritual. Que a pessoa que ouve esta oração se levante com postura de guerreiro, não porque nunca caiu, mas porque entendeu que foi escolhida para permanecer de pé. Rafael, médico das emoções, visita agora os ciclos emocionais que essa casa tem vivido. Quantas vezes a alegria chega, mas não consegue permanecer? Quantas vezes os ânimos se levantam pela manhã, mas à noite tudo volta a desabar? Rafael, entra nos altos e baixos da alma. Estabiliza as marés internas. Ensina esta casa a viver com constância emocional. Se há feridas que se abrem com facilidade, cicatriza por completo. Se há gatilhos que disparam dores antigas, desativa-os pela raiz. Cura a sensibilidade exacerbada que vira armadura, e também cura o coração endurecido que deixou de sentir. Restaura o equilíbrio, não o da indiferença, mas o da maturidade emocional. Que nesta casa, sentir não seja pecado, mas seja ferramenta de autoconhecimento e cura. Que o choro não seja sinal de fraqueza, mas de limpeza espiritual. Que o riso volte a visitar com leveza. Que os dias não sejam montanhas russas, mas caminhos de firmeza. Rafael, cura o que foi desregulado pelo tempo, pelas experiências, pela dor não tratada. E planta uma nova estrutura emocional. Forte, leve, estável. Gabriel, voz que orienta, entra agora nos quartos desta casa e toca nos sonhos que foram engavetados. Quantos projetos deixaram de nascer por falta de encorajamento? Quantas ideias morreram na mente por falta de apoio?
Quantos talentos foram enterrados porque alguém disse que não dava certo? Tu que anunciaste novos começos a Maria, anuncia agora um novo ciclo para quem está ouvindo esta oração. Que os dons espirituais sejam ativados. Que a criatividade se levante. Que o espírito de ousadia tome o lugar do medo. Gabriel, sopra a direção sobre quem está cansado de dar voltas. Traz clareza sobre qual passo tomar. Que as ideias que vierem à mente não sejam apenas humanas, mas celestiais. Que as portas certas sejam visíveis. Que as alianças divinas se aproximem. Que parcerias sejam confirmadas pelo céu. E que toda oportunidade disfarçada de cilada seja revelada antes que cause dano. Gabriel, revela não apenas o que fazer, mas o porquê. Que cada escolha carregue propósito. Que cada decisão aponte para o destino que Deus preparou. Uriel, sábio dos céus, percorre agora as palavras que foram ditas nesta casa. Quantas discussões nasceram de mal-entendidos? Quantas vezes a falta de sabedoria gerou rupturas? Quantas palavras jogadas ao vento viraram muralhas? Ensina esta casa a falar com sabedoria. Que as palavras sejam sementes e não pedras. Que os diálogos sejam pontes e não abismos. Que até os silêncios sejam preenchidos de intenção. Uriel, ensina o autocontrole. Que os impulsos sejam guiados por sabedoria. Que os desabafos sejam filtrados pelo amor. Que a raiva não seja combustível para a destruição, mas oportunidade de cura. Dá a cada morador desta casa um espírito sábio, que saiba quando falar e quando calar. Que saiba corrigir com ternura e ensinar com paciência. Que as conversas difíceis sejam conduzidas por ti. Que os temas delicados não sejam mais evitados, mas tratados com respeito, lucidez e empatia. Porque onde há sabedoria, há edificação. E onde tu estás, Uriel, os lares se tornam templos de paz. Se você está sentindo que Deus está agindo nas suas emoções, decisões e relacionamentos, escreva nos comentários com fé. Eu estou sendo transformado pela luz dos 4 arcanjos. Essa frase carrega a aliança espiritual e ativa o mover do céu sobre você. Miguel, defensor das famílias, volta teu olhar agora para os vínculos mais profundos desta casa. Entra nos laços que o tempo desgastou. Nos relacionamentos que se mantêm por conveniência, mas que perderam a verdade. Nas conexões que já foram fonte de força, mas hoje parecem apenas acordos silenciosos de sobrevivência emocional. Miguel, tu que separas o santo do profano, separa agora o amor verdadeiro da convivência mecânica. Tua espada não corta apenas o mal visível, ela rompe padrões silenciosos de frieza, indiferença e afastamento. Restaura o respeito entre os membros desta família. Restaura a admiração que se perdeu. Que o marido volte a ver na esposa um presente de Deus. Que a esposa volte a enxergar no marido um parceiro espiritual. Que os pais voltem a olhar os filhos com olhos proféticos. Que os filhos enxerguem nos pais não apenas regras, mas exemplos. Miguel, reconstrói esta casa sobre o pilar da honra. Que cada palavra dita entre os moradores seja temperada com verdade e graça. Que o convívio não seja suportado, seja celebrado. Rafael, mestre da cura, toca agora no corpo físico dos que habitam este lar. Vai além das enfermidades diagnosticadas. Visita também os sintomas ignorados, os desconfortos normalizados, os sinais que vêm sendo silenciados por falta de tempo ou por medo de enfrentar. Rafael, coloca tuas mãos celestiais sobre o sistema nervoso, os órgãos vitais, os músculos e ossos, o sangue que circula. Alinha cada célula com a vida abundante que Deus prometeu. Que toda inflamação cesse. Que todo desequilíbrio hormonal seja regulado. Que toda dor crônica desapareça. Se há alguém tomando remédios, que eles cumpram seu papel e não causem dependência. Se há alguém em tratamento, que a recuperação seja acelerada. E se há diagnósticos preocupantes, que eles sejam revertidos pelo poder do céu. Rafael,
Visita também os exames que ainda serão feitos. Prepara os resultados. Alinha os laudos com a verdade divina. E se houver alguém com medo de procurar ajuda, que o temor dê lugar à coragem. Porque tu és o Deus que cura até o que ainda não foi nomeado. Gabriel, mensageiro do reino, sopra agora dentro dos planos que estão sendo desenhados neste lar. Quantos projetos têm sido adiados por insegurança? Quantas ideias foram guardadas por medo de críticas? Quantas oportunidades foram ignoradas porque a dúvida gritou mais alto? Tu que anunciaste o plano do Altíssimo para aqueles que jamais imaginavam ser escolhidos, anuncia agora a liberação de novos ciclos. Que a criatividade flua sem amarras. Que as ideias que antes pareciam grandes demais passem a parecer exatamente do tamanho de quem foi capacitado por Deus. Gabriel, libera estratégia. Mostra os passos, organiza os caminhos, alinha os recursos. Que a fé se junte à inteligência, que a ousadia se alie à prudência, que esta casa se torne terreno fértil para a construção de sonhos que glorificam o céu. E se houver portas a serem fechadas, que se fechem sem trauma. Porque quem caminha em direção ao propósito não precisa de tudo, precisa apenas do essencial revelado por Deus. Uriel, espírito de sabedoria e revelação, entra nos processos mentais dos moradores desta casa. Quantas vezes as decisões não foram erradas, mas tomadas na hora errada? Quantas vezes a intenção era boa, mas faltou discernimento? Uriel, ensina esta casa a discernir não apenas o que fazer, mas quando fazer. Ensina o valor do tempo certo. Ensina que maturidade espiritual é saber esperar e também saber agir quando o momento chega. Ilumina as escolhas. Ilumina os conselhos que esta casa recebe. Ilumina até os conteúdos que assistem, os livros que leem, as conversas que mantêm. Que tudo seja instrumento de crescimento. Que nada entre nesta casa sem propósito. Que o que não edifica não permaneça. Uriel, purifica a sabedoria contaminada pela cultura deste mundo. Que esta casa aprenda a pensar com a mente de Cristo. Que a lógica se submeta à fé. Que a razão caminhe ao lado da paz. E que o saber não seja vaidade, mas ferramenta de salvação. Se você está crendo que Deus está reorganizando tudo dentro da sua casa, relacionamentos, saúde, planos e decisões, declare com fé nos comentários. O céu está alinhando minha casa e minha história. Essa declaração é mais do que palavra. É semente de transformação. Miguel, guerreiro invencível do céu, caminha agora pelos lugares onde as forças espirituais contrárias tentaram se estabelecer. Tu que não toleras trevas em território sagrado, passa com tua espada por cada canto esquecido da mente e da alma. Onde o medo se instalou, corta pela raiz. Onde a ansiedade criou morada, desfaz cada nó. Onde a solidão construiu paredes, derruba-as com tua presença flamejante. Miguel, se há alguém nesta casa que vive rodeado de pessoas, mas se sente sozinho por dentro, envolve agora com teu abraço de autoridade. Que o espírito de rejeição, abandono, inferioridade e insegurança não tenha mais legalidade. Que nenhum pensamento de desistência, de fuga, de inutilidade permaneça ativo. Cobre com teu escudo quem já perdeu a vontade de tentar. Renova o ânimo de quem está esgotado. E lembra com autoridade celestial, quem respira ainda pode vencer. Que o fogo da tua presença reacenda a paixão de viver. Que os sonhos adormecidos se levantem. Que a coragem volte a ocupar o espaço que o medo roubou. Rafael, portador da cura divina, entra agora nos ambientes da casa onde os pequenos hábitos geram grandes consequências. Toca na rotina. Toca nas escolhas repetitivas que estão adoecendo em silêncio. Se há desânimo ao acordar, fadiga constante, apatia inexplicável, transforma esse padrão. Que o cansaço não seja mais a regra, que a exaustão não seja mais normalizada. Rafael, ajusta o ritmo desta casa, que haja tempo para respirar.
Que os dias não sejam apenas produtivos, mas também restauradores. Que os corpos tenham tempo para se recompor. Que a alimentação seja fonte de energia e não de culpa. Que o descanso seja verdadeiro, profundo, restaurador. Toca nos travesseiros, toca nos sofás, toca nas janelas por onde entra o sol. Que o lar seja um centro de vida plena, que até o ar mude, que haja leveza, que o ambiente seja propício para o riso, para o silêncio saudável, para a presença de Deus. Rafael, cura os detalhes. Porque tu sabes que às vezes é o detalhe não tratado que consome a alma. Gabriel, embaixador das promessas divinas, sopra agora sobre as conversas cotidianas desta casa. Quantas palavras têm sido jogadas ao vento sem perceber o peso que carregam? Quantas frases ditas por costume se tornaram maldição emocional? Gabriel, purifica a linguagem desta casa. Que a comunicação aqui não seja superficial, mas cheia de sentido. Que as palavras "eu te amo", "me perdoa", "obrigado" e "estou com você" não sejam raras. Que o diálogo seja um canal de cura e não de ferida. Restaura a alegria nas conversas simples. Que até os assuntos triviais carreguem afeto. Se houver silêncio entre dois corações que precisam se reencontrar, que tu abras espaço para o recomeço. Que a conversa flua sem grito, sem acusação, sem defensiva. Que o olhar diga o que a boca ainda tem medo de expressar. Gabriel, treina esta casa na arte de falar como quem cura, de ouvir como quem acolhe e de silenciar como quem ama. Uriel, luz do alto, posiciona a tua chama diante das portas que estão prestes a se abrir. Porque nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda fechada é obstáculo. Ensina esta casa a perceber os sinais, a não confundir oportunidade com distração, a não trocar propósito por aparência. Uriel, revela o que está por trás das propostas. Revela as intenções ocultas. Revela a verdade que os olhos não veem. Que cada porta aberta seja confirmada pelo céu. Que nenhuma decisão seja tomada na pressa ou no desespero. Ensina a esperar com dignidade. Ensina a andar com firmeza. Que haja sabedoria para recusar o que brilha, mas não tem raiz. Que haja humildade para aceitar o que parece pequeno, mas foi soprado por Deus. Uriel, faz desta casa uma casa de discernimento. Que cada passo esteja alinhado com o tempo e o plano divino. Que as portas certas se abram sem esforço, e que as erradas se fechem antes mesmo de serem tocadas. Se essa oração está te dando forças para seguir com equilíbrio, sabedoria e cura, escreva nos comentários. Meu lar está sendo ajustado pelo céu em cada detalhe. Compartilhe esse momento com alguém que também precisa alinhar vida, rotina e decisões com a luz dos arcanjos. Miguel, comandante das milícias celestiais, olha agora para os ciclos que têm se repetido nesta casa. Há lares em que as mesmas discussões voltam mês após mês. Há vidas que parecem andar em círculos, onde toda conquista logo é seguida por perdas, onde toda alegria é interrompida por um golpe invisível. Quantas vezes uma bênção começa e logo é sabotada por pensamentos negativos, por palavras duras, por acontecimentos que ninguém consegue explicar? Tu que és especialista em cortar repetições espirituais, Miguel, corta agora esse ciclo. Quebra o padrão que aprisiona. Rompe a repetição da dor, da briga, da escassez, da desconfiança. Que esta casa não seja mais vítima de maldições silenciosas, nem de padrões herdados de gerações passadas. Se há acordos inconscientes com o fracasso, que eles sejam cancelados agora. Se há votos feitos na dor, na raiva ou na solidão, que percam poder agora. Miguel, libera esta casa para um novo tempo, onde o bem se repete, onde a paz se multiplica, onde os milagres se tornam rotina. Rafael, médico do céu, passa agora pelos sentimentos não resolvidos que foram varridos para debaixo do tapete.
Quantas emoções foram ignoradas para que o dia continuasse? Quantas feridas foram abafadas para manter as aparências? Entra nos porões emocionais desta alma. Ilumina o que foi esquecido, mas ainda dói. Cura a decepção com pessoas que eram referência. Cura a frustração com situações que não saíram como o planejado. Cura a tristeza de aniversários que foram solitários, de promessas que não se cumpriram, de abraços que nunca chegaram. Rafael, cura as expectativas quebradas, as palavras que não vieram, as desculpas que não foram dadas. E se há alguém nesta casa que carrega a dor de ter sido invisível, passa tua mão sobre esse coração e diz: eu te vejo, Deus te vê. Que a solidão interior seja arrancada, que o vazio seja preenchido, que esta alma volte a sentir: pertenço, sou amado, sou necessário. Porque a cura emocional é também uma libertação do silêncio que pesa mais que qualquer som. Gabriel, profeta do Altíssimo, sopra agora revelações sobre a identidade de cada morador desta casa. Porque o inimigo trabalha primeiro com a dúvida: quem sou eu? O que vim fazer aqui? Será que tenho valor? Mas tu que levaste o anúncio do maior nascimento da história, vem hoje anunciar o nascimento de uma nova consciência. Que cada pessoa compreenda quem é em Deus. Que descubra os dons, os talentos, o chamado, o porquê de ter nascido nessa época, nessa cidade, nessa família. Gabriel, revela o propósito por trás da dor, o destino por trás do processo. Que ninguém aqui se veja mais como vítima, mas como instrumento. Que se olhem no espelho e enxerguem o reflexo da promessa. Que cada passo a partir de hoje seja dado com consciência de destino. Que o trabalho não seja apenas obrigação, mas missão. Que os estudos não sejam apenas diploma, mas preparação. Que cada gesto do cotidiano carregue o selo da eternidade. Uriel, luz que clareia as escolhas, visita agora os caminhos profissionais e financeiros desta casa. Quantas decisões são tomadas no escuro, na tentativa e erro, no vamos ver no que dá. Quantas vezes o cansaço financeiro não é só falta de dinheiro, é falta de direção? Uriel, acende luz onde há dúvida sobre o que empreender, sobre onde investir, sobre qual porta bater. Traz clareza sobre oportunidades que são bênçãos disfarçadas e também sobre ciladas que se apresentam como solução. Ensina esta casa a usar os recursos com sabedoria. Que o consumo seja consciente. Que os investimentos sejam guiados. Que os dízimos e ofertas sejam feitos com entendimento espiritual. Que os sonhos não sejam sufocados por dívidas. Que a prosperidade entre, não como luxo, mas como provisão com propósito. Uriel, que a abundância seja a nova linguagem deste lar. Que haja sabedoria para administrar cada centavo. Que o dinheiro não seja senhor, mas servo. E que tudo o que entrar por estas portas seja consagrado a Deus. Se você crê que Deus está curando o invisível e ativando um novo ciclo de sabedoria, identidade e provisão, escreva nos comentários: um novo tempo está sendo ativado dentro da minha casa. Palavras têm poder. Declare com fé. Miguel, defensor do propósito divino, ergue tua espada agora contra toda palavra que tentou roubar o valor dos moradores desta casa. Quantas vezes disseram: você não vai conseguir? Quantas vezes zombaram de sonhos sinceros? Quantas vezes alguém aqui foi desencorajado por quem deveria apoiar? Miguel, corta agora toda sentença que gerou insegurança, todo rótulo que colaram com maldade, todo apelido que se transformou em crença limitante. Toca nas memórias da infância, da adolescência, da fase adulta, onde o julgamento alheio fez morada. Que essas marcas desapareçam. Que esta alma receba, a partir de agora, um novo nome espiritual: amado, escolhido, ungido, guerreiro. Que o passado deixe de ditar o valor de ninguém. Que os fracassos antigos não sejam mais profecias do futuro. Miguel, sela a identidade dos que moram aqui com tua verdade. Que nenhuma acusação externa ou interna
tenha mais peso do que aquilo que o céu já declarou. E que a autoestima não seja mais sustentada pela aprovação dos outros, mas pela revelação do alto. Que cada pessoa nesta casa saiba que não precisa provar nada para ninguém. Já é amado por Deus. Rafael, restaurador do equilíbrio interior, entra agora nos corpos e nas rotinas com teu toque transformador. Se há nesta casa pessoas com vícios silenciosos, seja por comida, redes sociais, bebidas, compras, pornografia, medicamentos, toca agora com tua unção de liberdade. Mostra que o vazio que elas tentam preencher não é físico, é espiritual. E que só a presença de Deus pode saciar. Rafael, limpa os hábitos, refina os gostos, renova os desejos, que o paladar espiritual desta casa mude, que a vontade de buscar entretenimento vazio dê lugar ao desejo de buscar a presença, que a fuga na distração seja substituída por descanso verdadeiro. Rafael, visita os celulares, as gavetas escondidas, os lugares do segredo e transforma cada ambiente num altar de restauração. Que onde havia compulsão, nasça equilíbrio. Onde havia vício, floresça domínio próprio. Onde havia vergonha, desabroche coragem para recomeçar. E se alguém já tentou mudar sozinho e caiu, levanta agora essa alma com tua ternura. Mostra que ainda é possível recomeçar, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. Gabriel, mensageiro da clareza divina, sopra agora revelações sobre os relacionamentos externos que cercam esta casa. Porque muitas vezes o lar é saudável, mas as alianças do lado de fora trazem confusão, inveja, desgaste e divisão. Revela, Gabriel, quem são os que vieram para somar e quem veio apenas para sugar. Que amizades tóxicas se revelem, que conselhos perigosos sejam desmascarados, que toda máscara caia e que as alianças divinas se fortaleçam. Sopra sabedoria nos relacionamentos afetivos. Se há alguém envolvido com quem não foi enviado por Deus, que o coração seja iluminado antes que se quebre. Se há relacionamentos sendo restaurados, que haja paz, verdade, reciprocidade. Que o amor aqui vivido não seja egoísta, possessivo, instável, mas sim um reflexo da graça. Firme, paciente, respeitoso. Gabriel, une o que Deus quer manter e dissolve, com paz, o que Ele quer que termine. Porque quando tu falas, as ligações da alma se organizam. Toca também nos relacionamentos profissionais, nas sociedades e contratos. Que o que não tem raiz no céu seja encerrado sem escândalo, mas com sabedoria. E que o que vem de Deus frutifique com estabilidade. Uriel, luz reveladora, caminha agora pelos quartos das crianças e jovens desta casa. Toca nas mentes que estão sendo moldadas pelo mundo. Se há pensamentos de comparação, rejeição, distração ou rebeldia, que sejam dissolvidos agora. Uriel, dá discernimento aos pais, que saibam corrigir sem ferir, que saibam instruir sem oprimir, que saibam amar com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Que os jovens desta casa não se percam em busca de aceitação, mas descubram quem são em Deus desde cedo. Que cada adolescente desta casa tenha identidade espiritual antes de ter status social. Que aprendam a pensar com o céu antes de repetir as vozes da internet. Que a sabedoria os encontre nos estudos, nos relacionamentos, nas escolhas da vida. E que mesmo nos erros, tenham humildade para retornar ao caminho. Uriel, planta nas novas gerações o temor do Senhor, a fome de justiça e o desejo de viver um propósito maior do que si mesmos. E se alguma criança ou jovem desta casa estiver enfrentando bullying, isolamento, dúvidas existenciais ou confusão emocional, que receba agora luz para vencer. Que as escolas não sejam campos de guerra, mas ambientes onde tua luz os acompanha em cada sala, em cada recreio, em cada desafio. Se você sente que o céu está visitando até os detalhes dos relacionamentos, hábitos e pensamentos nesta oração, escreva com fé nos comentários. Minha casa está sendo renovada de dentro para fora pela presença dos arcanjos.
Compartilhe esta oração com alguém que também precisa de cura, direção e restauração espiritual. Miguel, general do exército do céu, posiciona agora tua espada diante das decisões que esta casa precisa tomar. Muitas vezes o maior campo de batalha não é externo, mas acontece dentro da mente. Quantas noites mal dormidas por indecisões? Quantas horas gastas pensando no que fazer, como agir, por onde começar? Quantas vezes o medo do erro paralisou o avanço? Tu, que conheces os caminhos do céu, corta agora os laços que amarram a ação. Dissolve os bloqueios que impedem o próximo passo. Que nenhuma voz de confusão permaneça nesta mente. Que os pensamentos sejam alinhados com o céu. Que o planejamento não seja guiado pela ansiedade, mas pela confiança. Miguel, levanta o guerreiro que existe dentro de cada morador desta casa. Que ninguém mais se veja como vítima do destino, mas como filho do rei, que tem autoridade para tomar decisões com fé. Que a dúvida dê lugar à convicção. E que o medo de errar não impeça mais ninguém de avançar. Rafael, bálsamo do céu, entra agora na rotina emocional desta casa. Há quem acorda já cansado, quem carrega um peso sem nome, uma angústia sem explicação. Tu que vens com leveza, mas transformas tudo por onde passas, sopra agora tua cura nos sentimentos mal compreendidos. Se há alguém aqui lutando contra a depressão, mesmo sem saber nomear, envolve com tua presença de alívio. Se há alguém que se isolou porque sente que ninguém o entende, toca nesse coração agora. Restaura a vontade de viver, a coragem de pedir ajuda, a liberdade de falar sobre o que sente. Rafael, cura a raiz da ansiedade, que muitas vezes nasce da falta de controle sobre o amanhã. Ensina esta casa a viver um dia de cada vez, que a alma respire sem pressa, que a mente não corra à frente do espírito, que o tempo desacelere para que o milagre aconteça no ritmo do céu. Se há lágrimas escondidas, enxuga com tua mão invisível. E se há alguém com vergonha da própria dor, mostra que até Jesus chorou. Que nesta casa, sentir seja permitido e curar seja natural. Gabriel, trombeta de Deus, fala agora sobre os próximos passos. Há caminhos que parecem bons, mas não são. E há trilhas estreitas que levam a grandes destinos. Revela, Gabriel, o que está oculto por trás das opções que se apresentam. Se há uma mudança chegando, de trabalho, cidade, relacionamento, ministério, confirma com paz. Fecha as portas que parecem tentadoras, mas escondem laços, e abre as que parecem simples, mas guardam promessas. Gabriel, que os moradores desta casa aprendam a ouvir tua voz nos detalhes. Que o sim venha com tranquilidade, que o não venha com segurança, e que mesmo diante do silêncio, haja confiança. Fala também através dos sonhos, dos sinais, das conversas simples. Que as respostas não sejam apenas místicas, mas práticas. Que o céu fale na simplicidade. Que a intuição seja alinhada com a revelação. E se alguém tem medo de tomar decisões por traumas antigos, cura esse temor agora. Que cada escolha seja um passo firme no caminho eterno de Deus. Uriel, luz de sabedoria, caminha agora pelos papéis, contas e finanças desta casa. Porque onde há desorganização financeira, há também cansaço, briga, culpa e medo. Mostra, Uriel, por onde o dinheiro está escoando. Revela onde há exageros, vícios de consumo, gastos desnecessários. Ensina a prosperar com responsabilidade, a viver com contentamento. Que o pouco seja bem administrado e que o muito seja bem investido. Se há dívidas, mostra estratégias de quitação. Se há oportunidades, revela como aproveitá-las com sabedoria. Que os moradores desta casa tenham mente de construtores e não de consumidores apenas. Que sonhem com projetos, não apenas com desejos passageiros. Que tenham reserva, planejamento, visão de longo prazo. E acima de tudo que entendam, o dinheiro é semente, e a prosperidade verdadeira é aquela que abençoa muitos. Uriel, transforma a mentalidade financeira desta casa.
Que ninguém mais viva no limite. Que haja folga. Que haja sustento. Que haja fartura com propósito. E que tudo que entrar aqui seja consagrado para o bem e para a glória de Deus. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel permaneçam nesta casa, não apenas como visitantes, mas como guardiões celestiais. Que esta oração seja uma aliança viva com o céu, e que cada palavra lançada aqui gere fruto, transforme decisões, cure emoções e revele caminhos. Se essa oração está falando diretamente com você, escreva com fé nos comentários: minha vida está sendo realinhada com os céus, pela presença dos 4 arcanjos. Compartilhe com alguém que precisa tomar decisões, romper ciclos e viver um novo tempo guiado pela luz de Deus. Miguel, guerreiro invencível do céu, volta agora teu olhar para os ambientes desta casa que foram contaminados por palavras. Porque nem todo ataque vem de fora. Muitos começam dentro dos próprios muros. Palavras ditas no calor da raiva, sentenças lançadas sem pensar, gritos que marcaram, silêncios que feriram. Tu que tens autoridade para destruir fortalezas invisíveis, visita agora os lugares onde as palavras criaram muros entre corações. Que todo termo que virou ferida seja agora apagado com tua espada de luz. Que os ecos de ofensas antigas cessem. Que nenhuma frase lançada por orgulho continue ressoando no espírito de quem ouviu. Miguel, ensina esta casa a abençoar com a boca, a falar com propósito, a declarar vida, fé, reconciliação. Que a atmosfera verbal deste lar seja leve, que a linguagem cotidiana seja de encorajamento, e que onde havia maldição, agora se estabeleça profecia. Que as palavras comecem a criar futuros, e não aprisionar memórias. Rafael, médico das emoções e da história, entra agora nos cômodos mais escondidos do coração. Aqueles onde moram lembranças que ninguém visita, mas que continuam influenciando tudo. Entra nos momentos que não foram bem resolvidos, naquela despedida mal explicada, naquela traição que foi engolida, naquela decepção que ficou como um nó na garganta por anos. Rafael, liberta a alma do peso dos porquês sem resposta. Mostra que há paz, mesmo quando não há explicação. Cura as expectativas que se quebraram. Reconstrói a confiança no amor, na amizade, na própria vida. Restaura a leveza de quem já sofreu demais e aprendeu a viver sempre na defensiva. Toca nos que criaram armaduras para sobreviver, mas que hoje desejam voltar a sentir sem medo. Ensina que vulnerabilidade não é fraqueza, é cura. Que chorar não é regressão, é rendição. Que deixar cair uma lágrima pode ser o primeiro passo para reencontrar o riso verdadeiro. Rafael, vai até as memórias e transforma a dor em testemunho. Gabriel, voz de revelação, fala agora sobre a missão de cada um nesta casa. Porque muitos estão vivos, mas não estão despertos. Estão respirando, mas se sentem desconectados do propósito. Tu que anunciaste o nascimento de Jesus e de João Batista, vem anunciar agora o despertar dos dons adormecidos. Que as vocações ocultas venham à tona. Que os que têm talento para ensinar, comecem a ensinar. Que os que têm dom para servir, sirvam com alegria. Que os que foram chamados para liderar, não se escondam mais. Que os que ouvem a Deus tenham coragem de falar. Gabriel, que esta casa se torne um campo de ativação. Que projetos sejam iniciados. Que ministérios sejam fortalecidos. Que ideias sejam nutridas. Que ninguém mais pense que não é para mim. Porque se Deus plantou, é porque há um propósito. Fala ao coração de quem desistiu, de quem pensou em parar, de quem duvidou do chamado, e confirma com sinais, sonhos e paz. O céu ainda conta com você. Uriel, espírito de sabedoria e decisões, percorre agora os ciclos familiares desta casa. Quantas gerações repetem os mesmos padrões? Casamentos desfeitos, vidas financeiras sempre à beira do colapso,
doenças que passam de avós para netos, vícios que percorrem o sangue da linhagem. Tu que carregas a tocha da revelação, ilumina agora as raízes dessas repetições. Mostra o que precisa ser cortado, renunciado, confessado. Que esta geração seja a que rompe, a que diz: comigo, isso termina. Que maldições hereditárias percam força. Que os pactos inconscientes com o fracasso sejam quebrados. Que a bênção substitua o padrão. Que a herança agora seja de fé, sabedoria, prosperidade e vida longa. Uriel, planta nesta família uma nova árvore genealógica, com raízes na graça, tronco na verdade e frutos em cada geração. Que os filhos sejam mais fortes que os pais. Que os netos recebam uma casa emocionalmente saudável. E que, a partir daqui, a história familiar tome outro rumo, não pela força da carne, mas pela luz do céu. Se você sente que está sendo curado nas palavras, nas memórias, no propósito e na linhagem familiar, declare com fé nos comentários: Deus está reescrevendo minha história com os 4 arcanjos ao meu lado. Que sua declaração seja um selo espiritual para um novo ciclo. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, arcanjos do Deus Altíssimo, permaneçam conosco, não por visita breve, mas como guardiões permanentes. Que esta casa, este ambiente, esta história, estejam agora selados com a autoridade do céu. Miguel, circunda este lar com tua espada de fogo. Que nenhuma energia contrária, nenhum ataque espiritual, nenhuma seta enviada por inveja ou maldade tenha permissão de ultrapassar os limites deste território. Que a presença da tua luz seja percebida, até por quem não entende o mundo espiritual. Que as paredes carreguem paz, que os corredores conduzam descanso, que os quartos sejam lugares de revelação, cura e repouso. E que se alguém ainda se sentia desprotegido, saiba, há uma muralha invisível ao redor deste lar. E ela não é feita de tijolos, é feita de promessas. Que esta casa esteja agora debaixo da proteção permanente da espada de Miguel, dia e noite, em todos os cantos. Rafael, médico do invisível, sela agora a saúde dos corpos, das mentes e das emoções que habitam este lugar. Que doenças antigas cessem, que enfermidades crônicas percam força. Que diagnósticos negativos sejam revertidos pela intervenção do céu. Que a saúde emocional floresça como nunca antes. Que os sorrisos deixem de ser apenas aparência e passem a refletir leveza real. Que o descanso seja profundo. Que a disposição seja renovada. Que o sono seja curador. Rafael, unge cada travesseiro com paz, cada alimento com nutrição real, cada respiração com alívio. Se há alguém aqui esperando por um milagre no corpo, que ele se manifeste. Se há alguém esperando por cura da alma, que ela venha de forma tão suave quanto o toque de tuas mãos celestiais. E que até o tempo perdido por causa da dor seja restaurado em dobro. Porque tu não curas apenas o agora, tu restauras a trajetória. Gabriel, mensageiro do reino, libera sobre esta casa uma temporada de boas notícias. Que o telefone toque com oportunidades. Que o e-mail traga respostas aguardadas. Que o reencontro venha cheio de propósito. Que o sim do céu chegue com confirmação e paz. Sopra revelações sobre os próximos passos. Confirma os sonhos que são do alto. Alinha os pensamentos com os céus. Revela o chamado, o ministério, o dom que estava escondido. Que esta casa seja um lugar de visões. Que os moradores aprendam a ouvir o céu no silêncio. Que mesmo os barulhos da rotina carreguem sinais. Que esta família caminhe com convicção. Que cada dia comece com propósito. E que nada mais seja vivido no automático. Gabriel, sela os sonhos da noite e os projetos do dia com tua voz profética. Que tudo que foi orado aqui hoje comece a frutificar, com raízes profundas e frutos duradouros. Uriel, portador da sabedoria divina,
Permanece na liderança espiritual desta casa, que as decisões do cotidiano, as grandes e as pequenas, sejam guiadas pela tua luz. Que haja clareza sobre relacionamentos, trabalho, finanças, ministério, projetos. Que nenhuma escolha seja feita por carência, desespero ou pressa, mas sim por alinhamento com a vontade perfeita de Deus. Que os moradores desta casa se tornem exemplos de equilíbrio, de sabedoria prática e discernimento espiritual. Uriel, abre os olhos do entendimento. Ensina a interpretar os sinais do céu e as realidades da terra. Que esta família viva com inteligência emocional, com maturidade espiritual e com coerência em cada passo. Que aprendam a ouvir conselhos, mas a seguir a direção do Espírito. E que nunca mais andem no escuro. Porque agora, a luz do céu guia os caminhos, e tua tocha não será apagada. Arcanjos de Deus, agora vos pedimos, permaneçam, continuem, habitem, guardem, unam-se ao redor deste lar como uma armadura viva. Que o mal fuja antes mesmo de tentar entrar. Que a bênção permaneça mesmo nos dias difíceis. Que a fé não oscile. Que a esperança não desapareça. Que a oração nunca cesse. Que o amor nunca se apague. E que esta casa seja conhecida, não pela sua aparência externa, mas pela atmosfera que carrega. Leve, santa, curadora, próspera, cheia da glória de Deus. Se você sentiu o céu visitar sua casa durante esta oração, declare com fé nos comentários: minha casa foi tocada pelos 4 arcanjos e está selada com a luz de Deus. Compartilhe com alguém que precisa de força, clareza, cura ou direção. Pode ser o toque divino que essa pessoa tanto espera. Inscreva-se aqui no canal Oração a Deus para continuar sob essa cobertura espiritual. E se desejar, torne-se membro do canal e ajude essa missão de fé a alcançar ainda mais lares e corações. Esta é mais do que uma oração. É um altar. É um santuário de palavras vivas. Que o seu lar, a partir de agora, jamais seja o mesmo. Que este endereço entre no radar do céu. Que os arcanjos permaneçam à porta. Que a presença de Deus nunca mais se retire. Que o ambiente respire leveza. Que até as visitas sintam a diferença ao entrar. Que as decisões sejam mais assertivas. Que os dias sejam mais produtivos. Que as noites sejam mais tranquilas. Que a paz que excede todo o entendimento se torne norma. E que você, ao lembrar desta oração, possa dizer com firmeza: foi aqui que tudo começou. Que a presença de Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel permaneça contigo hoje, amanhã e para sempre. Amém.